Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje, terça-feira, seu espaço de reflexão semanal, seu espaço de livre pensar e hoje um programa especial. O professor, o sociólogo Joel Cavalcante precisou se ausentar rapidamente por questões de saúde, mas vai participar conosco. Só que aqui na nossa bancada hoje, Flávio Mantovani, que cordialmente aceitou bater esse papo com a gente. Flávio, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Muito bem, obrigado aí que nos acompanha aqui. É um prazer estar falando com você, Vitor. E vamos bater um papo legal hoje aqui, né? Ô, Flávio, eu queria começar perguntando para você do cenário político para 2022, né? Vai chegando ano de eleição, tem movimentação do executivo, se não de prefeitos, enfim, de secretários, né? No Poder Executivo Nacional você tem a questão de ministros que vão saindo, e na Câmara dos Vereadores não é diferente. Tem pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidatos a deputado federal. E eu queria saber qual que é a influência que isso tem na logística dos trabalhos na Câmara. Tem alguma diferença ou não um jogo que segue e fica na pauleira do mesmo jeito? Pois é, eu acho que, na verdade, eu acho que vai continuar da mesma maneira, porque os vereadores que têm a sua postura mais crítica, que nada tá bom, porque tem isso também, né? Tem gente que se ganhar na Mega Sena hoje vai falar que dá muito trabalho para gastar e não vai querer o dinheiro, né? Mas isso acontece. Então as pessoas vão continuar com as suas críticas, que é claro que aumentam as críticas no tempo, nesse período pré-eleitoral, vamos dizer assim, mas os trabalhos da Câmara continuam. Eu, sendo candidato ou não, eu tenho por costume não me ausentar da Câmara, né? Porque a gente pode pedir licença para poder fazer a campanha, mas eu acredito que eu consigo ter maior visibilidade se eu continuar atuando no Legislativo, porque o nosso mandato é um mandato de realização. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu apresento a ideia, concretizo e mostro que aquilo funcionou. Então, essa maneira de agir até agora tem dado certo no nosso mandato, eu não posso de maneira nenhuma deixar a minha posição onde eu posso atuar para poder tratar só de campanha e só de retórica e só de falar. Não é a nossa maneira de entender as coisas. Por isso que é interessante a gente continuar na Câmara. Agora, tem gente que faz mandato com opiniões, com críticas, aí já é outro tipo de mandato que pode sim se ausentar da Câmara, que não vai ter problema nenhum. Ô, Flávio, a gente tem com frequência ali, a gente analisa, a gente vê. Você é presidente da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, que é talvez a comissão mais importante da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa e também do Congresso Nacional. Sempre é por ali. Antes de passar para plenário, tem que passar ali na CCJ. E a gente acompanha as proposições, as indicações, os requerimentos de vários vereadores, né? A gente teve o começo da legislatura no ano passado, a gente tem uma prévia, né? Terminado esse ano, a gente vai ter 2 anos, metade da legislatura. Só que no primeiro ano a gente percebeu algumas disparidades. Teve gente nova que propôs muito, teve gente nova que não propôs nada e teve gente mais velha eu digo assim, de mais tempo de casa, né? Que são reeleitos, que fizeram bastante coisa. Você está no seu segundo mandato, né? Você está indo para o sexto ano? Sexto ano de participação na Câmara. Você teve contato com a primeira e com essa. Qual que você acredita que era mais, vou colocar produtiva, né? Qual que propunha mais, seja na quantidade ou qualidade? O que você olhando assim, você fala, poxa, lá tinha tal vereador que ajudava assim, agora não, tenho esse daqui que me complica. Me complica na cadência dos projetos que você analisa na CCJ. Qual Câmara foi mais produtiva? Olha, do meu ponto de vista, sem fazer críticas, obviamente, a não um vereador específico, eu acho que a gente tinha na Câmara passada uma variedade melhor de projetos de lei. Por exemplo, eu fazia grandes embates ali junto com o Jean Marques, que é procurador do município. Então, eu tenho conhecimento jurídico, sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Público, o Jean é procurador municipal. Então, quando a gente pegava algumas leis de importância para a cidade, a gente conseguia discutir juridicamente e virava uma ótima discussão. As leis chegavam para a CCJ muito bem melhor elaboradas, vamos dizer assim. Então, naquele mandato, existia isso. A gente tinha um vereador, por exemplo, as pessoas, mas o Odair Fogueteiro, o que fazer do Odair? Ele é o que mais propunha pautas populares para a população mais pobre, enfim. E por mais que aquelas pautas, boa parte delas, sejam inconstitucionais, ele jogava isso para discussão e a gente conseguia consertar os textos de lei. Então você tinha alguns vereadores ali que tinham uma grande atuação. Agora também nós temos, mas um pouco menos.
Então nós temos mais vereadores aí, vereadores que trabalham com a questão da crítica, da opinião, como a gente sempre diz, né? Que não participam efetivamente do debate de leis, porque é difícil. Eu entendo também que não é todo vereador que quer produzir um texto de lei, que consegue sentar com alguns advogados, que consegue estudar o texto correto. Então o que acontece muito é o vereador coloca uma ideia qualquer no papel, sabendo que aquilo mesmo que vai passar, o que não vai. Vou dar um exemplo aqui. Tudo que faz o município gastar dinheiro não pode sair da Câmara, ele tem que sair do Executivo, é o prefeito que manda para a Câmara, e a Câmara ela aprova e depois o prefeito executa, né? Então tem muito projeto de lei que muda apenas uma vírgula para dizer que está mexendo, tem muito projeto de lei em termos quantitativos aqui, dia disso, dia daquilo, semana disso, semana daquilo. São projetos que, de fato, em 80% das ocasiões, eles não modificam nada na vida das pessoas. Alguns sim, obviamente, mas não modificam nada. Então você tem uma vasta gama de projetos aqui. Você pode até ter uma grande quantidade, mas são projetos que não vão à frente e que não mudam absolutamente nada. Então nisso a gente peca, a Câmara peca bastante, né? Cada vereador faz o seu trabalho específico. Eu penso muito antes de colocar um texto de lei. Então é muito estudado e ainda assim, às vezes, eu consigo ter alguns entraves jurídicos nos meus projetos, né? Você imagina de outros que não têm formação jurídica, então é bem complicado mesmo. Aí que vai a importância de ter uma boa assessoria. E também é difícil também, porque quanto mais o tempo passa, as novas ideias são mais difíceis. Então a crítica vazia, ela não conserta nada. Então hoje é uma Câmara que, para poder ser valorizada, para poder ir mais avançar, ela tem que ser mais estudiosa, entre aspas, aqui no sentido dos problemas da cidade para tentar achar a solução. Então, no meu ponto de vista, a Câmara passada estava um pouquinho melhor. Em que pese tem muita gente boa aqui também. Legal. Eu vou passar agora o professor Joel Cavalcante, você conhece bem ele. Gente finíssima, melhoras aí. É isso aí. Ele mandou as perguntinhas. Ele mandou 3 perguntas. Eu vou soltar a primeira. Manda e bala. daí você se sinta à vontade para responder. Vou passar aqui para o pessoal VTzinho. Olá, Vitor Faria, nosso vereador, amigo Flávio Mantovani. Vereador, uma das preocupações que nós temos em Maringá de maneira bem recorrente é a questão da queda de árvores, quando nós temos a incidência de chuvas. E recentemente nós tivemos uma forte chuva, talvez uma das piores da história do nosso município, onde felizmente apenas os danos materiais se fizeram presentes, né? Mas poderia ser diferente, se fosse uma chuva no período do dia, talvez nós tivéssemos aí prejuízos com vidas humanas. E é uma grande preocupação, porque nós temos uma grande característica de Maringá, que muito nos orgulha, que é a arborização. Todavia, a cidade também está envelhecendo, está amadurecendo, e essas árvores precisam também serem trocadas. Eu vi que o senhor fez um requerimento para que o município fizesse aquisição de um aparelho para que se faça uma espécie de ultrassom nessas árvores para saber de fato qual árvore que está condenada, qual não está, porque ficou também essa guerra de narrativas, né? Ah, caiu árvore condenada, não, caiu árvore também saudável, a força da chuva foi incontrolável. Inclusive a sua colega de bancada, a professora Ana Lúcia, vereadora, falou que ou nós devemos optar por uma cidade arborizada ou pensar em alternativas, como por exemplo, fiação subterrânea. Mas existe, vereador, um plano de manejo no município, um estudo bem denso e aprofundado para que se faça a substituição dessas árvores mais antigas ou árvores adoentadas, digamos assim. O senhor sabe a quantas anda? Vocês estão fiscalizando a aplicação desse plano de manejo? Ele começou de fato ser aplicado, ainda está no papel? A prefeitura tem dado conta disso ou não? Esse problema é mais complexo que a gente imagina, mas enfim, isso é uma preocupação dos maringaenses com a questão da substituição das árvores, porque é chuva, é queda de árvore na certa, não é mesmo? Bom, esse aí foi o professor Joel Cavalcante trazendo sua primeira indagação para o vereador Flávio Mantovani. E aí, Flávio, responde essa daí? Tranquilamente, né? Aqui a gente não reclama não, a gente vai atrás do que acontece. Então a gente fez um estudo também, a gente sabe que tem esse plano no município, eu que já participei do Conselho do Meio Ambiente, participei disso também. O plano é o seguinte, ele catalogou todas as árvores da cidade de Maringá para dizer, olha, aqui no jardim, na rua Subipirunas do Barbagato, a árvore daqui é tal, não pode ser colocada outra. Poucas pessoas sabem, mas em Maringá a gente tem algumas árvores, como a ficus, né? Que ela foi colocada aqui em Maringá no passado por um ex-prefeito com a ideia de que aquela árvore ela poderia matar mosquito da dengue, né? E a gente viu que isso não é verdade,
que se você não fizer um líquido lá com a árvore, você tem que descascar a árvore, fazer um chá dela e tá caindo, não funciona, né? Só que essa árvore ela acaba matando abelhas. Olha que desgrama, né? Então agora isso não foi catalogado na época, não se sabe onde é que tem essa árvore. Quando acha uma, tem que pedir para cortar, você passa, não sabe qual é. Então a gente tem disso também na cidade de Maringá. E esse plano ele fala, ó, tal árvore tem tanto tempo de vida, essa árvore no bairro tal tem que ser assim. E esse plano ele começa agora a ser seguido para ser feita a substituição dessas árvores. Só que tem muita coisa que atrapalha. Exemplo, pessoas que têm árvores de frente à sua casa que estão incomodadas com as folhas, por exemplo, e pedem para que a prefeitura faça a remoção da árvore. A prefeitura vai lá, vê que a árvore está saudável, a olho nu, na verdade, né? Com seus engenheiros, e não faz a retirada, a pessoa fica braba, faz mais 4, 5 protocolos. Então tem 15 mil pedidos de retirada de árvore e muitas delas que não são justas, vamos dizer assim, né? Porque a árvore está aí, você que mora numa cidade arborizada, você tem que aguentar a folha, você tem que aguentar esse tipo de coisa. Gosta de falar pro amiguinho, moro em Maringá, um monte de árvore, mas não gosta da árvore na frente de varrer a casa. calçada, né? É isso aí, não é assim que funciona, né? Tem que limpar a calha, dá um trabalhinho aí para você ter árvore na rua da sua casa. Tanto é que nesses vendavais que a gente teve nesses dias agora, todos os pedidos de árvores de pessoas que ligam para mim pedindo para arrancar a árvore, reclamando que vai cair, não caiu nenhuma, né? Entendeu? Tem gente que fala, mas eu tô com uma árvore que tá caindo aqui faz 5 anos, mas 5 anos não caiu ainda, não vai cair mais, né? Então tem esse pequeno detalhe. Tem também as pessoas que querem tirar as árvores porque acham que ela está antiga, velha. Então as pessoas também não sabem, é difícil, ninguém tem que saber isso mesmo, é só a prefeitura. Então você pega lá uma grevilha, por exemplo, no Bosque das Grevilhas. Quando foi plantada, ninguém falou, mas aquela árvore específica ela tem uma durabilidade de 40 anos. Por isso que agora, nesse ponto específico, elas estão caindo. Então elas estão sendo retiradas, substituídas, e tem gente que passa e vê isso lá, mete a boca na prefeitura que está tirando a árvore, mas ela não está entendendo, está substituindo aquelas árvores ali. Se você pegar a figueira branca, por exemplo, que tem na Avenida Teixeira Mendes, você sabe quantos anos dura uma figueira branca ou não? Acho que é bastante tempo, porque ela tá grandona, né? 3.600 anos, né? Então olha que bacana, né? Os nossos trisnetos, muito mais, né? Sei lá eu aí, vai estar passando de nave espacial lá e vai estar, né? Só Jesus tem 2022? E, nossa senhora, né? Imagina. É muita coisa. Então isso está sendo feito. Agora o que a gente precisa fazer? Trabalhar com inteligência também, né? Então a prefeitura obviamente tem que contratar mais empresas terceirizadas, tem que fazer uma abertura maior para a contratação de mais engenheiros, isso foi feito, né? Nessa última lei que passou na Câmara aqui, autorizou quase que dobrar o número de engenheiros na cidade de Maringá. Então você tem lá meia dúzia de engenheiros para 450 mil pessoas, então não vai, a conta não bate, tem que ter mais gente. Você tem também que com mais engenheiros e tendo o laudo na mão, o cidadão pode contratar uma empresa e fazer a própria corte da árvore se ele quiser, né? Outro fato, nós propomos aí a compra de um ultrassom. Então eu fui pesquisar na internet e falei, peraí, mas não pode ser que tenha uma árvore oca na cidade, a gente não vai saber se essa árvore está oca ou se tem raiz ou não tem. Porque se você reparar as árvores que caíram no último vendaval, são todas árvores sem, a maioria delas, né, sem nada dentro, ocas, ou então sem raiz, né? Então uma árvore lá com, sei lá, 5, 6 metros ou mais, sem raiz, o vento vai bater, ela vai cair, né? Existe muito papo, mas vamos rebaixar a iluminação aqui da cidade de Maringá, rebaixar a fiação. Isso não existe, isso não vai acontecer, isso é conversa fiada, porque você tem uma conta aí mais ou menos de R$16 mil o metro, né? Isso se você tiver limpinho para passar um fio só na rua da sua casa, mas não tem. Então você tem camadas, primeiro você tem a rede de esgoto, depois você tem a calçada da pessoa e depois você tem a árvore. Então você imagina o custo disso. Você vai fazer o quê? Você vai arrancar a árvore para passar o fio? Você vai arrancar, quebrar o esgoto? Se arrancar a árvore não precisa colocar o fio por baixo. O fio por baixo, né? Entendeu? Então não tem jeito. Então pinta algumas ideias aqui. Essa ideia, eu lembro sempre daquela música do Cazuza, né? É um museu de grandes novidades, né? O cara puxa a ideia de 20 anos e fala que é nova. Mas eu acho que, na verdade, isso pode ser implementado em bairros não. Por exemplo, aqui na Avenida Horácio Racanel é tudo subterrâneo. E aqui não deu nenhum problema de energia. Jamais, né? Só que no bairro não dá. Então, os novos loteamentos, foi tentado falar com os novos loteamentos, fizeram uma conta básica, isso para passar um fio. Então, você passa um fio de energia, você passa um fio de internet, um fio de não sei o quê, e cada fio daquele encalha separada, isolada. Aí vai vir inventar uma tecnologia nova que tem que passar um fio novo. Tá, e aí, você vai fazer o quê? Então, é uma coisa muito difícil. Aqui nós temos, entre aspas, o buraco do trem que fica embaixo. Então você consegue manusear isso, mas no resto da cidade não tem buraco. E os novos loteamentos inviabilizou isso, porque o terreno ia dobrar o preço. Isso tem no Jardins de Monet, que é maravilhoso, inclusive é um grande empreendimento, né? O Jardins de Monet. Lá tem. Então, e nos outros não vai ter, porque o preço do terreno fica muito caro e ninguém compra. Na sua casa, por exemplo, você vai ter que quebrar a rua inteira,
Você vai ter que pagar a sua contribuição de melhoria para a prefeitura, você vai pagar essa obra, depois tem a calçada para você fazer, que vai dar um rolo do caramba, que a prefeitura não vai fazer. Vai ter que refazer o esgoto, sendo que tem alguns pontos sem esgoto ainda, vai quebrar o que já tem. As árvores vão ter que ser arrancadas e enfiadas. A conta não fecha. Então a prefeitura tem que fazer o quê? Pegar essas árvores e ir atrás de tecnologia como essa que nós encontramos do ultrassom, que com 1 minuto ela fala se a árvore tem, se está oca ou não está, ou se tem raiz ou não tem. Eu também gosto muito da terceirização. Então, ao invés da prefeitura comprar um troço desse e ir para cima, contrata, já faz logo numa pancada, sabe o que está precisando, o que não está. A árvore em Maringá sempre vai cair até que nós tenhamos uma cidade arborizada. Isso é fato. Mas nós podemos diminuir e muito. Igual essa confusão que nós tivemos aqui no Vendaval passado. Né? Ok. Ô Flávio, eu quero falar de polêmica agora, porque eu gosto de polêmica. Eu gosto de polêmica. Pelo menos você não fala besteira. Bom, tem gente que acha que eu falo muita besteira, né? Mas tá tudo bem, acho que... São os que falam besteira que falam isso, né? Não sei, não vou fazer juízo de valor. Mas, assim, agora vamos lá. Polêmica, porque assim... Não é, acho que não é nem a sua intenção, mas você faz uns bagulho polêmico pra caramba, cara. Você faz uns negócios polêmicos. Por exemplo, o nome social. Pois é. Cara, eu queria entender de você, como um vereador, como é dividir o espaço do plenário com alguém que usa nome social e vota contra o nome social. Como que é isso pra você? Quase todo mundo votou contra, né? Foi só você, Ana Lúcia e Mário Verri? Acho que não, e o Dr. Manuel também votou. E o Manuel também. É isso, né? É um absurdo. Só para contextualizar, né, nós temos alguns servidores públicos que usam por conta própria o nome. Então, por exemplo, tem lá uma pessoa trans lá que o nome dela é João e ela utiliza o nome dela de, sei lá, Patrícia, né? Isso não tem problema, porque não é documento oficial. Ninguém está falando em mudar documento oficial. É o crachá do cara. A pessoa quer mudar, quer usar o seu nome oficial. Assim como meu nome é Janderson Flávio Mantovani, eu uso Flávio Mantovani. Assim como o Maninho do Carina, o nome dele não é Maninho, né? Nem do Carina, que não tem no nome. Eu nem lembro o nome dele. Eu também não. A gente fala tanto Maninho do Carina, né? E todos ali têm os seus nomes, né? O Altamir da Lotérica, certamente a mãe dele não foi, né, no cartório e falou: escreve Lotérica. Exatamente. Exatamente. Que mal isso faz com as pessoas? Nenhum. É o nome da pessoa. Inclusive, a Ana fez uma emenda lá que quando o cara morrer, ou a pessoa morresse, que constasse o nome social dela na lápide, né? Então, a pessoa ela passa a vida inteira como Patrícia, vamos dizer assim, tem que trabalhar com o crachá de João, né? Que não faz sentido nenhum, e outra, não atrapalha em nada, não ofende ninguém, não tem, é da pessoa, é a vida do outro. Eu não entendo como é que uma pessoa pode se chatear, se magoar, se ofender com a vida do outro. É o outro, é a outra pessoa, não é ela. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. E foram contra, meteram a boca, diz que não sei o que, questão bíblica. Eu nunca vi nada disso na Bíblia, não entendo qual que é a relação disso. Os pastores queriam me linchar, fizeram um grande movimento na internet, gente me ligando, falando que eu tinha parte com o capeta e não sei o que. Eu não entendo, deve ser alguma coisa interna que esse povo tem. Eu não entendo. Inclusive fizeram até um documentário sobre algumas leis, uma delas foi essa, né? E a outra foi do conselho da pessoa LGBT. Eu não tenho mais dados aqui, mas fizeram uma lei, um audiovisual disso, um documentário, não sei, porque realmente é muito interessante. Por que a pessoa não pode utilizar o nome social, sendo que os outros utilizam o nome social? Só porque a opção sexual ou orientação, sei lá, é diferente, né? Eu não entendo isso. Até hoje eu não entendi isso. E deu polêmica, hein? Não, e essa daí eu lembro que na época que a gente estava cobrindo, essa daí foi uma das que mais... Porque não foi o simples fato de não ter passado. Um vereador que usa, exatamente, que é o Maninho, que usa o nome social, que inclusive eu reitero, toda vez que eu posso falar dele, eu falo, Maninho, Brizola se remói no túmulo pra você estar no PDT, cara. Aí não é o seu lugar, não. Você tinha que arrumar outro partido, ficar pegando só pra se eleger. Cara, escolhe um partido que você acredita, isso é muito feio. E ele pediu 10 sessões, cara. Eu nunca vi, acho que isso deve ter sido meio que um recorde, né? Adiar por 10 sessões. Você lembra de alguma vez que foi mais do que isso? Eu, inclusive, falei na tribuna, pedi isso, eu pedi pra não votar. Eu pedi pra sair fora. Falei, o que isso influencia na sua vida? Nada, cara, nada. É a vida do outro. Deixa o outro lá, cara. Entendeu? Não tem segredo, eu não entendo. Então, tiveram várias votações polêmicas. A da carroça, por exemplo, eu recebi ameaça de morte pra caramba. E depois as pessoas entenderam que foi bom para a cidade. Teve gente da imprensa que veio me pedir desculpa, inclusive, por causa disso aí, né?
Não é que eu faço lei polêmica, são as leis que eu acho que não tem problema nenhum, que eu acredito que aquilo não vai matar ninguém, que vai ser benéfico para alguém ou para um grupo específico. Aí vira esse rolo, né? Hoje em dia a pessoa quer reclamar, né? Então hoje em dia as pessoas querem enrolar no chão igual criança no mercado quando você não dá o doce. E tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ver a briga, de ver o escândalo. Tem gente que acha que política é isso, né? Eu já não acho que não. Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que estar ali para fazer alguma coisa, eu tenho que apertar o botão ali para que mude a vida de alguém. Só reclamar que nada presta, eu sempre falo para as pessoas aqui, né? Nós temos aqui, eu e você, 2 boletos da Sanepar para pagar, para a gente pagar a conta da água em casa. Enquanto você pensa numa estratégia de pegar mais clientes para os seus programas ou economizar para você pagar o boleto, eu vou ficar aqui dando soco no boleto, xingando o boleto, querendo mastigar o boleto no soco. E a conta vai chegar do mesmo jeito. Resumindo, eu vou estar com 2, 3 boletos atrasados e você já pagou aquele. Né? Então não funciona. Não. Eu não sei onde é que as pessoas estão com ideia de que achar ruim funciona. Não sei lá. Né? Tem um outro projeto que eu quero falar com você a respeito e depois tem questão de também as relações com o Poder Executivo. Mas antes, eu vou trazer aqui mais uma pergunta do professor Joel Cavalcante para você responder, Flávio. Vamos lá, vou soltar aqui o professor. Vereador Flávio Mantovani, minha segunda pergunta agora vai no sentido da sua trajetória política. O senhor, apesar de ser um vereador jovem, tem uma trajetória política ascendente, vereador mais votado na última eleição, tem se destacado em várias frentes, para além da questão da causa animal, e muito se cogita os planos de voos maiores que o senhor pretende dar na política. Fala-se muito na sua candidatura a deputado estadual, mas também já se cogita uma candidatura a prefeito do Flávio Mantovani. E aí, o senhor confirma esses voos maiores na política? O senhor tem pretensão? Ou seria um passo a passo ainda? O senhor quer terminar o seu mandato como vereador? O que o senhor diz aí para o seu eleitorado, para quem gosta do seu trabalho, sobre as perspectivas futuras na sua caminhada política? Tá aí, ó, perguntinha do professor Joel Cavalcante, política te jogou pro corner, Flávio? E aí, você responde essa daí objetivamente? Tranquilidade, sou pré-candidato a deputado estadual, realmente eu estou vindo numa ascendente aí, já saí candidato outras vezes, né? Já fiz, para deputado, já fiz 4, 13, 24 e tal, eu estou assim, né? Uma hora eu chego lá. Sou pré-candidato a deputado e eu falo para as pessoas, como eu sou uma pessoa de resultados, então quero levar para o estado do Paraná aquilo que eu já fiz aqui em Maringá, e você tem vários candidatos na mesma causa que eu. Então, Maringá, a gente fala de tudo quanto é tema, né? Então, eu tenho muito projeto bom na área da saúde, eu tenho projeto na área do consumidor, porque eu sou advogado e entendo da coisa. Eu tenho projeto para criança, enfim, área de trânsito eu tenho projeto. Hoje, por exemplo, se você indica pessoas pela internet, é projeto nosso. Se você vai no hospital e você tem a obrigação, o hospital tem a obrigação de te dar o prontuário médico, é lei minha. Hoje você que é fibromialgico, você que tem espondilite anquilosante e mais um monte de doenças que são enquadradas como deficiência aqui em Maringá, é lei nossa. Sei lá, eu posso te falar umas 150 leis aqui. Então a gente faz acontecer. Então, na causa animal que a gente quer levar para fora, eu não sou mais aquele cara de tese, porque tem muito candidato que vai na cidade com tese, né? Olha, vamos fazer tal coisa, mas nunca fez nada, né? Reclama, mas não fez nada. Então, falamos, aqui em Maringá a gente tem o maior programa de castração per capita do Brasil, a gente tem atendimento de animais de rua, é claro que tem que avançar muito, é uma coisa que é difícil você zerar essa dificuldade, mas aqui a gente está avançando muito em comparação a outros municípios, nós estamos anos-luz longe. Então, é a questão da receita, né? Então, eu vou para algum lugar, por exemplo, uma cidade, eu vou com uma receita pronta. Então, ganhando a eleição para deputado, que hoje sou pré-candidato, fica mais fácil para a gente chegar com a receita pronta e fazer a implantação disso nos municípios. Inclusive, quando o governador esteve aqui com o secretário de Meio Ambiente, eu entreguei uma pasta para ele, dando toda a orientação para implantar um programa de castrações no estado do Paraná, e isso foi feito. Então eu não sou um cara que vou chegar lá, sentar e o que eu vou fazer? Ô, Flávio, receita pronta. Mas daí, dentro dessa pergunta aí do que você está falando para a gente, então assim, tem uma perspectiva de implementar alguns projetos para o estado do Paraná, mas e quando a gente está falando de poder executivo, né? Poder executivo. Aqui que assim, no meio político, né, nos comentários, quando você está conversando com algumas pessoas, todo mundo se pergunta quem vai ser o próximo prefeito de Maringá. Não sei se o pessoal acha que as opções estão fracas, não sei se o pessoal acha que porque você tinha algumas lideranças mais antigas que de repente esse pessoal já despontou justamente para o Poder Legislativo e por lá ficaram, né?
Hoje, de maneira pragmática, você se coloca como uma opção a assumir a prefeitura na próxima gestão? Porque é o último mandato do Ulisses, né? Você tem, acredito que você tem há um distanciamento, mas uma boa relação com o atual prefeito, né? E assim, a gente sabe que, por exemplo, o professor Edson Escabora deve ser candidato também, né? Como é que fica essa situação como um todo? Pois é, a gente eu sempre levo um passo de cada vez. Então, o primeiro passo é essa campanha para deputado estadual. Ponto. Como eu já disse que eu tenho a receita pronta, vamos dizer assim, eu consigo fazer todo o trabalho que eu quero fazer, né, no estado do Paraná, porque eu já tenho a receita e sei como é que faz. Então, eu vou nos municípios já hoje dar palestra para explicar para o gestor público como é que faz. Então, eu só vou mandar a grana e explicar de novo, entendeu? Então, não tem muito segredo. Então, eu tenho essa não vou dizer prerrogativa, mas eu tenho essa moral, entre aspas, de poder sair no meio do mandato e partir para outra coisa. Esse know-how. Porque alguns candidatos, quando ganhei para deputado, o cara ficou 2 anos lá, não fez nada, aí quer sair pular fora. Então, fica um pouquinho aqui, não faz nada, pula fora para o outro. Fica um pouquinho lá, não faz nada, pula fora. Aí não rola. Deixa eu cutucar uma ferida sua, já que você está falando disso daí, que é a outra parte polêmica, né? Que na minha cabeça não é nenhuma polêmica, mas é que eu coloco polêmica aquilo que gera algum tipo de discussão, né? Então, você conquistou bastante coisa para a causa animal, mas teve uma coisa que você não conseguiu: fogos. Como é que a gente combate os fogos? Porque você tomou um baita de um revés, pegaram o seu projeto, aprovaram em primeira discussão, encheram de emenda e ficou pior do que estava antes, porque você já tinha conseguido dos fogos de artifício, né? Assim, aqui para a cidade, você tem perspectiva de colocar isso em votação de novo ou você desistiu desse... Não, já coloquei de novo, né? Então, meu projeto estava o seguinte, ele estava lá dizendo que só o poder público, não, o primeiro inicial, né? Sim. Só o poder público, depois eu tenho que falar do prefeito e voltar no assunto. Então, a gente fala do poder público, o poder público não poderia soltar mais fogos. Por quê? Porque a prefeitura gastava lá 500 pau no final do ano com fogos, durava lá 2 minutos, né? Para mim é rasgar dinheiro. Já teve gente que se acidentou, machucou perna, você lembra que já queimou. Deu um BO da bexiga ali já. Não, você contar que assim, o pessoal lembra da causa animal, mas... Tem autista, tem idoso, pessoal em hospital. Exatamente. Eu acho uma droga, enfim, mas vamos lá. Daí você conseguiu esse primeiro que foi, acho que logo no seu primeiro ano, não foi? Então, 2000 para contextualizar o pessoal, 2017? 17. Então era lá, tinha os fogos lá, poder público não faz mais em eventos públicos, locais públicos também, como o estádio Lidê, você vê que não teve fogos nos jogos, né? É um ou outro tonto lá que solta, mas não tem, né? Então houve uma movimentação muito forte das pessoas que trabalham com fogos e não sei o que e tal. E isso é um movimento mundial, né? Não é só aqui. É igual rodeio, uma hora vai acabar. A rural está já pensando porque não está dando mais gente, show é muito melhor e vai, não tem jeito. É uma tendência, né? E então a gente tinha isso aprovado já. Eu falei, bom, então está na hora de eu colocar para as pessoas também não soltarem fogos. Por quê? Porque eu penso o seguinte, tudo aquilo que a gente faz na vida tem que ter função social, ponto. Você vai comprar um terreno, você tem que exercer função social, você tem que construir nele, senão a prefeitura vai lá e te multa. Isso é fato, né? Casa abandonada, tudo que você faz tem que ter a função social. Qual é a função social dos fogos? Nenhuma. Porque eu estou em casa, numa boa dormindo, alguém solta uma bomba lá na frente, eu acordo com o coração pela boca, quase morro do infarto, a pessoa idosa não consegue dormir. Nos hospitais, por exemplo, quando soltam, estava no meio da pandemia, o hospital tudo lotado, gente soltando fogos perto do hospital, vira aquele perereco danado, ponto. Outra coisa também que não me cabe na cabeça. Maringá foi a segunda cidade do país, não me engano, salvo engano, foi 3 anos atrás, não sei, eu tenho que acompanhar, que mais gastou recursos públicos do SUS, não são muitos recursos, mas são recursos públicos do SUS, para pessoas que estouraram a mão com rojão, né, e bomba. Aí eu fico perguntando, eu não gosto de fogos, você não gosta de fogos, o cara vai lá, compra uma bomba, estoura uma bomba na frente da minha casa, faz minha criança chorar, meu cachorro morrer, faz o cara do hospital sair pela boca, aí o bonito estoura a mão, se arrebenta inteiro, vai lá no SUS e ainda me dá a conta que eu tenho que pagar pro cara. Isso não tem lógica, isso não tem nada. O que você argumentou ali, e assim, algumas pessoas me surpreenderam com votos, assim, do ponto de vista bem negativo, tá? Por exemplo, Mário Verri, questão dos esportes, né? Não entendo também. Não entendo qual que é a necessidade de você soltar rojão, porque o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, São Paulo, o Flamengo ou o Maringá FC ganharam. Estragou a festa aqui, a gente ganhando tudo aí com o Maringá FC durante... Não estragou a festa você não soltar o rojão, né? E a segunda é a questão religiosa, que chega em data de padroeiro, o pessoal gosta de soltar rojão, que eu também não sei de onde que o pessoal tirou isso, né?
Mas daí... Imagina na Bíblia, Jesus pega os apóstolos e em vez de falar, vamos sair por aí evangelizando, falou, Pedro, chega aqui, vamos lhe sortar um rojão? Isso. Não tem lógica. E daí, mas assim, daí você colocou um segundo projeto, daí era para proibir tudo. Daí esse daí foi aprovado em primeira discussão. Você falou, poxa, consegui. Chegou na segunda discussão... Já era. Aí o delegado foi contra, o outro foi contra, o outro também, aí virou um regaço, não tem jeito. Isso acontece. Eu costumo perder bastante também quando eu apresento projetos, porque eu apresento muito projeto, né? E nem sempre as pessoas acabam entendendo. Exemplo, aqui em Maringá a gente tem o macaquinho lá, que é o sagui, que ele é exótico. Exótico não é daqui, alguém que trouxe para cá e virou, entre aspas, uma praga. Não é uma praga porque nós gostamos do sagui, que é gente boa, né? O sagui do tufo branco. Só que nós temos que esterilizar o sagui, né? Porque ele está entrando na casa dos outros, ele sai do parque, a prefeitura leva a comida até o parque. Só que eu recebo vídeo todos os dias de gente que mora, por exemplo, na Zona 2, que deixa a banana na frente de casa, os saguis pulam o muro do parque, vão lá na casa do cara para comer comida, chips, banana, coca e volta para o parque. Isso não pode, não tem como, tem que esterilizar. Aí fui colocar porque em Maringá é a única cidade do mundo que tem uma lei que proíbe esterilizar animais que não sejam domésticos. É a única do mundo, né? Que no passado foi feito pelo saudoso Chico Caiana. Eu fui revogar essa lei para que a prefeitura pudesse fazer o manejo dos saguis. Todo mundo votou contra, entendeu? Porque um levantou, então você vai castrar tigre, leão, você vai... até porque tem muito tigre e leão aqui em Maringá pra gente esterilizar, pensa, né? Entendeu? Aí fazem as coisas sem pensar, estamos aí sem a lei. E eu até agora tenho que esperar um ano para virar o ano para poder botar de novo. E ninguém vai botar fé de novo porque ninguém entende, né? Você falou que desconfigura e ficou de fato pior a questão dos fogos, pior do que era antes, né? Porque o que aconteceu ali? Qual que foi o revés? Na verdade, eles destravaram a questão do Réveillon em alguns lugares, que também estava lá dizendo. Porque nós temos algumas leis em Maringá que são assim, uma aberração jurídica, né? Por exemplo, a lei que fala da perturbação do sossego em Maringá. Tem um artigo nela que libera a Expo Engá, né? E libera algumas datas, tipo final do ano. Então tá assim, Maringá tem que manter 60 decibéis, exceto em feira agropecuária, não sei o que e tal, e final de ano, entendeu? Então, isso não existe, não tem lógica, é para todo mundo, né? Então você vai tentar mexer numa lei dessa, não sai, não acontece, né? Aí, então já fica pro pessoal aí a recomendação, você que é universitário quer fazer uma festa, separa uma galinha, um porco, um boizinho, aluga, deixa lá, coloca o nome da festa de feira agropecuária que você pode passar dos 60 decibéis. Pois é. Tem cada loucura que a gente não entende, né? Então, fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Bom, beleza, Flávio. Então, assim, eu só queria falar isso porque a gente estava falando da questão do deputado estadual e esse foi um dos pontos que eu queria discutir com você. Prefeito. Pois é. Hoje a conversa está mais forte para eu sair candidato a prefeito do que para deputado, né? Mas eu não posso. Eu tenho 20 anos de uma causa que eu participo e eu trabalhei para isso, eu estudei muito para isso. Eu me tornei advogado para entender legislação, eu fiz a minha pós-graduação nessa área. Hoje eu atuo no Brasil inteiro. A legislação nacional foi eu que ajudei a fazer o texto. A legislação que nós temos para todo quanto é lado aqui, 90% foi eu que fiz. E é injusto que eu, com esse conhecimento aqui, não faça isso se expandir pelo Estado, vendo que todos os meus amigos em outras cidades não têm aquilo que nós temos aqui e têm a oportunidade de ter porque não custa nada, né? Então, seria injusto com essa turma se eu não quisesse fazer isso. Quanto à questão do prefeito, isso é uma questão que você vê lá na frente. Dizer meu pai é o seguinte, política é onda, né? Se você está na onda e a onda está na hora certa, vai embora. Se não está, esquece que não dá. Então, são três fatores que você tem que analisar para a próxima eleição. Primeiro ponto, não dá tempo de se formar uma figura política nova para poder entrar no cenário. Exemplo, daqui até a próxima campanha para prefeito, não vai pintar ninguém, não vai entrar ninguém no circuito político que vai... Exemplo, alguém desconhecido não vai ganhar para deputado agora e vai fazer um barulho e vai se credenciar para ser prefeito de Maringá. Não vai. Então, a população vai ter que escolher entre os nomes que aí estão, né? Então, entre os nomes que aí estão, você tem duas maneiras de você escolher. Primeiro, na hora de saber quem serão os candidatos, né? E depois a questão da rejeição. Então, hoje, como pessoas que, em tese, falam que são pré-candidatos, que talvez seriam, né? Eu não fico falando, são os outros que falam. Então, você tem o meu nome, tá lá, Flávio Mantovani. Você tem novamente o deputado Homero Marchese. Você vai ter, do time do Ricardo Barros, ele deixou bem claro já que não tem nome para sair, né? Então, você tem o vice-prefeito Edson Escabora. Então, são Homero Marchese, Edson Escabora, Flávio Mantovani. E eu vou tentar... Eu não vou colocar mais Batista nessa conta, mas, né? Não sei.
Quem mais você acha que tem, assim, talvez, uma pegada que poderia participar? Eu acho que esse era um cenário mais ou menos para uma figura que está, por exemplo, como deputado estadual. O PT ele sempre lança candidato. Por exemplo, o Enio. Se ele vem, ele não dá uma bagunçada no negócio? Não sei se é o momento, acho que ele não vai querer, né? Talvez, não sei, Humberto Henrique ou um outro. É difícil, né? Humberto está saindo do PT, né? Acho que ele está indo para o PSD, tá no PDT. Solidariedade. Solidariedade? Agora. Aí, enfim, vamos que lá. É o mesmo partido que o C, né? Vamos fazer uma conta básica aqui. Flávio Mantovani, Homero Marquesi, Edson Escabora. Fala mais um aí, sei lá. Cara, Flávio Mantovani, Edson Escabora, Homero Marquesi. Será que é Ana Lúcia? Pode ser. Vamos botar na conta, Ana Lúcia. Primeiramente, para ver quem vai ser candidato mesmo, quem tem chance, desses 4 aqui, você tem que escolher o que mais tem voto. Vamos chutar, tá? Faz uma análise de cabeça aqui dos que mais tem voto dessa lista que você colocou. Se você não quiser falar, pode só botar na cabeça. Tô pensando só. Tá. Agora vem a pergunta número 2. De Flávio Mantovani, Ana Lúcia, Escabora e Homero Marquesi, você vai fazer a conta de quem tem menos rejeição. Fez a conta na cabeça? Fiz. Daí você tem já um cenário de quem são os possíveis e quem tem grande chance de ganhar. Estou no meio. Se eu sou um deles, não sei. Vou esperar chegar lá. Legal. Eu vou passar aqui para a última pergunta do professor Joel Cavalcante. Depois já vou para um bate-bola, jogo rápido final com você, Flávio. Tá? Vambora. Vamos lá para a última perguntinha. Vereador, por fim, minha última questão é no sentido de algo que eu já tentei tirar do senhor, não consegui, vamos ver se agora vai. O senhor é um político que não costuma surfar na polarização. Aliás, nos últimos anos nós vemos uma polarização política muito grande em nossa sociedade, e isso se revela, se reflete aqui no município. Aliás, o senhor, inclusive, já foi vítima do ódio político, desse ambiente totalmente violento que virou a política em episódios passados. O senhor não gosta muito, né, como eu disse agora, de entrar nessa arena. Todavia, quem acompanha a política, estuda a política um pouquinho mais de perto, sabe que neutro é só detergente, né? Então não existe neutralidade possível na política, não que o senhor não se manifeste em assuntos sensíveis, como eu já vi o senhor já se manifestar como ex-parceiro de bancada no Rádio Maringaense. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido, vereador. Nós teremos talvez a eleição mais tensa da nossa história e também uma das mais importantes. E ao que tudo indica, salvo se não tivermos algo muito excepcional que aconteça na metade do caminho, já tem mais ou menos um caminho pavimentado entre Bolsonaro e Lula. Caso de fato se confirme esse segundo turno, para quem o senhor votaria? Importante para o seu eleitorado saber. O senhor iria de Bolsonaro ou de Lula? Não vale fugir, hein, vereador? Grande abraço para vocês. Tá aí mais uma perguntinha do professor Joel Cavalcante. Essa daí, Flávio, e aí? Segundo turno, quem que você vota? Olha, Joel, eu sou mais neutro do que detergente, daquele sabonetinho que dá banho em criancinha, sabe? Eu não entro em briga, eu não sou nem Lula e nem Bolsonaro. A probabilidade de sair de 80% de eu votar nulo nessa eleição, coisa que eu já fiz, tá? Eu sei que quem vota nulo acaba deixando para que o outro decida, mas eu acho que com uma boa eleição para outros, como o Legislativo e o Senado, você consegue manter a ordem do país, mesmo que você não vote para presidente, tá? E é o contrário, porque quem manda no país não é o presidente. O presidente ele é só um porta-voz daquilo que ele acha que deve fazer e daí para frente os outros fazem. Vou te dar um exemplo. Política de preço da Petrobras. O presidente fala, eu não posso fazer. Pode, você pode fazer lei. Eu sou um vereador, eu posso fazer lei, eu posso mudar a política de preço, eu posso pegar aquele lucro exorbitante e botar de volta para botar em gasolina para o povo. Não é o povo que está pagando? Qualquer operação financeira, qualquer operação, compra e venda ou financeira, que tem dinheiro e parte desse dinheiro volta para o governo, qual é o nome disso? Imposto. Né? Não adianta falar que é outra coisa. Mas não tem imposto. Enfim, então eu estou nessa base aqui, eu encontro muita gente, eu fico extremamente chateado, e isso me dá até uma certa ânsia quando eu vejo algum político ir para a tribuna, defender alguma coisa que eu sei que o cara não pensa aquilo, mas ele está defendendo para poder agradar o lado esquerdo ou o lado direito em que ele faz parte. Eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer agora, Flávio, um bate-bola, jogo rápido, só pra gente encerrar, tá? Aumentaria, sim ou não, respostas, e quando eu pedir notas, você me dá as notas, tá? Aumentaria o número de vereadores da cidade? Tranquilamente.
Uma nota para Ulisses Maia de 0 a 10. Daria uma nota 7,5, 8, por aí. 8? É, bom, né? Rapaz, todo mundo tá dando 8 também, pro cara. Ulisses. O que é isso? Deixa eu pensar. A Câmara de Vereadores, hoje, de 0 a 10. 6. 6. O Corpo de Secretários do Ulisses, de 0 a 10. 7. A Saúde de Maringá. Olha, essa de Maringá é complicado, porque ela tem dinheiro, Maringá está gastando o dobro do que era para gastar, tem servidores públicos, falta um pequeno ajuste. Eu acho que falta um pouco de... Não vou falar coragem, que fica meio chato, mas de desapego político, de falar algumas coisas que a população não quer ouvir para poder ajeitar o negócio, entendeu? Educação, 0 a 10. A educação de Maringá tem que dar 10, né? Agora vai ser a parte mais difícil. Se você quiser falar abstenho-me, tá tranquilo. Rafael Rosa, 0 a 10. Cara, eu dou pro Rafael, sei lá, um 5. Eu gosto muito do Rafael, né? Em que pese a gente tem posições diferentes aí. Eu não entendo muito ele, né? Mas fazer o quê, né? Cris Lauer, Prefiro não falar. Jacovós, Também prefiro não falar. Escabora. Esse cabelo é um queridão, né? Ponto. Tá bom, Flávio, viu? Obrigado, cara. Foi um prazer te receber aqui. Ficou o convite para tomar mais um cafezinho qualquer dia e até a próxima. Beleza, obrigado pelo convite aqui. É um prazer ter esse bate-papo com você. Você que entende de política, então a gente consegue falar com propriedade, né? Não tem que ficar inventando coisa para poder responder. Esse foi seu espaço de livre reflexão da semana, hoje com a participação especial do vereador Flávio Mantovani, pré-candidato a deputado estadual aqui de Maringá para Curitiba, de repente. Vamos ver vamos ver em 1º de janeiro de 2023 onde estará Flávio Mantovani. Novamente, obrigado, até a próxima. Alô! Isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Valeu, pessoal, até mais.